Olá, estamos de volta. Ser saudável. Hoje, colesterol, mitos e verdades. Claro que você vai continuar tratando seu colesterol com seu cardiologista, só que você não vai tratar com tanto medo. Essa é a proposta do programa. Tirar um pouco esse susto, esse medo que foi colocado, nós achamos que por interesses comerciais, etc. Então o colesterol, ele é muito útil no nosso organismo. Claro, é muito importante. O colesterol é a base da produção de hormônios. É como se fosse a matéria-prima para construir vários hormônios da linha sexual. E principalmente da linha cerebral. Você procure lá no Dr. Google depois um hormônio que chama pregnenolona. Eu vou repetir. Pregnenolona. É um nome bonito para pôr em sobrinha, não, mas tudo bem. Este hormônio é o principal hormônio que atua na parte cerebral. Ajuda na cognição, na memória, na atenção. Muitas vezes, no decorrer da idade, baixando muito os hormônios, o colesterol precisa aumentar no corpo para produzir esses hormônios que o próprio corpo, as glândulas, não conseguem mais produzir. Então, o primeiro hormônio, isso é bioquímica, isso não muda. Isso, se você for estudar a bioquímica humana, isso aí assim sempre foi, vai continuar. Enquanto nós tivermos nós nesse planeta. Só chegar mais ET aqui é diferente. Nós funcionamos assim. Então, a primeira fase do hormônio chama pregnenolona. Ele funciona no cérebro. A partir dos 30 anos ele começa a cair. A partir dos 60 a queda é de mais de 70%. Então o corpo, tentando repor esse hormônio, para que a pessoa fique com a concentração, a memória um pouco melhor, aumenta o colesterol para produzir, por exemplo, esse hormônio, fora outros hormônios. Então, se você tiver uma baixa muito grande de colesterol, níveis muito baixos, diminui muito a produção desses hormônios, piorando a questão cerebral. Olha que interessante. Então nós precisamos de colesterol, tanto que existem alguns livros, principalmente de fisiologia, uma anotação, pode ser mais antiga, então estudo, não importa, mas diz o seguinte, que o nível do colesterol deveria ser o do número 200 mais a idade. Claro, a pessoa tem 70 anos, ela vai ter 270, teoricamente, porque ela precisa de mais colesterol para produzir mais hormônio, porque as glândulas não estão produzindo mais. Isso é uma vexata question, como dizia o Dr. Reinaldo, uma questão controvertida, tem muita gente brigando isso aí. Agora, deixar o colesterol 140, 110, 120, você está correndo um risco sério de não ter o mínimo de matéria-prima para produzir hormônios. Exatamente, pessoal. Circuito fechado. É isso que nós gostamos de alertar-nos. Quanto mais você utiliza, muitas vezes, drogas ou até medicamentos para redução desse colesterol, mais o seu organismo entra ou em situação de colapso e tenta produzir mais. Então, o seu fígado vai produzir mais colesterol. Você vai ler lá na sua taxa, nossa, o colesterol aumentou, vamos dar mais remédio. E assim é um circuito, sabendo, como eu disse anteriormente para vocês, que o colesterol tem benefícios. Um dos benefícios é justamente essa situação hormonal. Quantos e quantos distúrbios de memória, pessoal, poderiam ser melhorados se tivéssemos essa nova visão, olhar o colesterol, principalmente do pessoal da terceira idade, observar e realmente constatar que aquela dosagem não é adequada para aquele metabolismo. Nós não devemos aceitar ser tratados por papéis ou como papéis. Por quê? Porque cada um tem um metabolismo, cada um está numa etapa da vida, cada um se alimenta de uma maneira diferente. Como esse mito do colesterol, né? Ah, eu não como gordura e tenho colesterol elevado. Ou eu como gordura e não tenho colesterol elevado. Como que você entende essa discussão? Nós sabemos que 80%, 90% deste colesterol é produzido pelo seu corpo. Seu fígado vai lá, adquire substâncias, nutrientes da alimentação e fabrica esse colesterol. Por quê? Porque ele é uma matéria-prima para se abrir em todos os hormônios, principalmente testosterona, progesterona, estriol, estradiol e tantos outros hormônios, principalmente hormônios do estresse. Veja, ele é a matéria-prima. E quando muitas vezes, nós acabamos não tendo esta visão, nós vamos reduzindo cada vez mais e trazendo mais dificuldades para o seu metabolismo, mais problemas de saúde você acaba adquirindo. Voltando a dizer, o restante, 10%, 20%, vem da sua alimentação. Então, muitas vezes sim, você não ingere
alimentos gordurosos, mas o seu organismo precisa daquilo, então ele vai fabricar, gente. Então a grande inteligência é saber administrar, é conseguir entender que para determinado metabolismo eu tenho que ter uma determinada taxa de colesterol, como foi dito, é o 200 mais o fator idade. Por quê? Tá lá, pesquise, observe juntamente conosco, porque o seu corpo precisa. Saibam, pessoal, sem hormônios sexuais, o nosso organismo também entra em colapso. Não é só na questão da sexualidade, é na questão mesmo da saúde, da integridade física, da integridade moral, porque ele precisa estar circulando no seu corpo. Para que você tenha reações biológicas condizentes, somos humanos, precisamos de reações biológicas, humanos, racionais, mas necessitamos deste olhar contemplativo sobre a questão colesterol. Bom, se não é o alimento que aumenta o colesterol, qual é a principal causa? Qual é o principal fator hormonal que aumenta o colesterol? Tem uma glândula que nós chamamos a Itaipu do corpo. Essa glândula é que mobiliza, ela organiza toda a energia do corpo. Seria hoje em dia a principal glândula que nós precisamos observar e trabalhar. Se esta glândula não estiver trabalhando bem, nós vamos ter um aumento do colesterol. Então a gente vai precisar olhar diferente. Então muitas das vezes a pessoa, é preciso baixar o colesterol, mas como? Você simplesmente vai tirar o colesterol? E qual é a causa? Não tem causa. Ou é genética? Já falamos que a causa genética hoje está sendo vista como no máximo 10% das causas. 10% das causas, quiçá, eu particularmente não digo nem 10%. Então, qual será essa glândula? Daqui a pouco nós vamos falar dessa glândula, né? Com certeza. Pessoal, você pode nos encaminhar um e-mail pelo sersaudável@tvmundomaior.com.br, também nos assistir nos reprises que acontecem em sábado a partir das 22h30 e também nos assistir pelo site tvmundomaior.com.br. Tudo isso, pessoal, são oportunidades que nós vamos levando até vocês para que você conscientize-se, mude, abra sua mente, entenda que existam realidades completamente diferentes daquela que você está aí aprisionado. Então, justamente, aproveite essas informações e também associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, para que outras pessoas também, pessoal, possam se beneficiar dessas informações que você agora está partilhando conosco. Ligue já, 0800 12 18 38. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já no tema de hoje, colesterol, mitos e verdades a respeito desta gordura. Fique ligado.